Então, a gente foi aqui da produção buscar documentos primários, em vez de ficar xingando muito no X com base em matéria do PCCEPS. E vocês sabem o que a gente descobriu? Que a Entre, essa empresa que investiu em vários negócios, inclusive no Dark Horse, investiu em empresas conhecidas como até são donos da Isto É. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. E é claro, como eu disse, que nós esperamos difamações do PC7. É um veículo que, eu repito, apareceu em investigação policial como tendo recebido pagamento do PCC, cujo maior inimigo nesse momento é o próprio Flávio. Boa coisa não tem como sair daí, e a gente espera que essas pessoas nos odeiem. Nessa história, então, a pior parte é quem, como eu disse no início, deveria estar dividindo as trincheiras conosco e, por alguma razão, ou pela perda dessa razão, decidiu mirar os canhões contra nós. Eu falo isso porque eu publiquei um post no meu X citando a reportagem do Intercept e mostrando a farsa por trás dela, como eu fiz agora aqui com vocês. Disse que tudo o que eles publicaram já era sabido e que eles só comprovaram o que nós já havíamos dito, o que deveria ser um ótimo sinal, mesmo que você desconfie do Flávio. Por quê? Porque significaria que o Intercept não tem mais munição e está requentando coisas que já são de conhecimento público, de forma sensacionalista, para tentar criar alguma comoção e trazer o assunto de volta à discussão, para agendar a discussão. Porque se você fizer um monitoramento de redes sociais, você vai ver que o escândalo do Master, o número de citações desapareceu em relação ao Dark Horse. Então, tudo que eu trouxe aqui no programa. O próprio Mário Frias, o produtor executivo do filme, se vocês assistiram a entrevista, tudo que ele havia falado no post dele ou na entrevista aqui, que não tinha dinheiro do Vorcaro, está comprovado pela Intercept. A própria produtora já tinha dito isso. Daniel Vorcaro não é sócio do filme Dark Horse. O Banco Master não é sócio do filme Dark Horse. Nenhuma das empresas dele é sócio do filme Dark Horse, ou investidor. Mas ao que eu me refiro, a questão dos canhões voltados contra a gente, é que, aparentemente, quando eu fiz essa postagem no X, o Rodrigo em Constantino não gostou nada disso. Eu não sei porque ele me bloqueou no X, mas fica vendo minhas postagens. E aí printou o meu post e resolveu voltar das férias que ele tinha dito que ia tirar para escrever o seguinte: derrotar o Lula é e sempre foi prioridade, mas isso não pode significar virar um malandro dissimulado. Eis o abismo entre o jornalismo sério e militância escancarada. Fingir que não houve dinheiro do Vorcaro depois de tudo que já se sabe é tratar o público como idiota. E eu realmente não sei por que o Inconstantinho voltou das férias dele já pensando em mim. E também não sei por que ele está partindo para uma ofensa, me chamando de malandro, dissimulado, de militante, de não ser jornalista sério, militante escancarado. Não sei. A cada dia é uma nova ofensa gratuita de alguém que já foi meu amigo e de quem eu já fui defensor. Ou melhor, eu fui amigo dele, eu acho que ele não foi meu amigo. Que há uma diferença. E tudo bem, vida que segue, não tem aqui nenhuma vitimização. Até porque ele daqui a pouco para, né? Ele já teve a visão do Espírito Santo de madrugada, quando ele não conseguia nem dormir pensando nas tretas no Twitter. E aí tinha dito que o Espírito Santo tinha aparecido e ele tinha decidido parar. Já teve toque de amigos e familiares de que ele estava fora de si. Mas, no final de contas, ele acaba voltando de novo, né, a esse comportamento irracional. Aí depois disse que ia sair de férias, que já tinha feito a parte dele. E eu não sei porque eu tô bloqueado, mas dizem que ele teve umas boas semanas, falou, postando, voltando à razão, aí descompensou de novo, aparentemente, e voltou a um surto, metralhando o X de postagem contra mim, contra o Eduardo, em um quadro claramente maníaco.
né? Por isso que ele ganhou o apelido de Inconstantinho. Eu gostava de Rodrigo Constantini, do Olavo de Carvalho, mas hoje Rodrigo Inconstantinho é mais preciso. E essas coisas devem ter razão espiritual, né? Então, eu volto a dizer, o melhor fazer é orar pela pessoa. Tem razão espiritual para isso. Quando eu lembro, eu faço. Vocês também devem fazer, devem orar. E, em vez de xingá-lo de volta, eu vou explicar por que eu estou trazendo o ponto do Rodrigo Inconstantinho para discussão. Porque eu acho que as coisas precisam ser conversadas, as coisas precisam ser discutidas. Mas eu diria que não faz sentido um jornalista em sã consciência, e ressalto aqui a necessidade da consciência sã, de dizer que o Daniel Alvorkar é um dos investidores do Dark Horse, quando os fatos demonstram o oposto. Por que o Rodrigo Inconstantinho está repercutindo a difamação do PCCept ao publicar uma reportagem que, no final das contas, só nos deu razão, em vez de analisar os fatos? Não sei. Procurem, ele gravou um vídeo, tá lá no X dele, ele dizendo, abre aspas, fingir que não houve dinheiro do Daniel Alvorkar no filme, depois de tudo já sabe, é tratar o público como idiota. Aí, nesse mesmo vídeo, ele diz, para todo mundo, quando o Flávio foi procurar o Vorcaro, né, o Vorcaro era um picareta. E aí ele fala, mas para que mandar milhões para esse fundo do advogado e amigo de Eduardo Bolsonaro? Ele manda dinheiro sem esperar nada, só retorno financeiro. Aliás, esse ponto é meio assustador, porque é bastante surreal que alguém que diz ter trabalhado no mercado financeiro, não sei em que posição relevante, mas diz ter trabalhado, não entenda que o gestor de um fundo não é dono de um fundo. O Paulo Calixto, que eu não sei nem se é amigo do Eduardo, mas certamente advogou para o Eduardo na questão imigratória, não é dono do fundo, ele é gestor do fundo. A pessoa deve saber, do mercado financeiro deve saber. Né? Se não fala para o público, não sei qual é o objetivo. Mas ok, eu já falei, eu acho que a gente tem que discutir todos os assuntos. Vamos negar os documentos, e eu procurei, eu trouxe o próprio Eduardo fiz todas as perguntas que vocês fizeram, meus patronos enviaram perguntas, eu fiz as perguntas mais difíceis que eu pude fazer, fiz as perguntas para o Mário Frias, as pessoas, eu li os comentários das entrevistas, que eu duvido que ele tenha assistido, os comentários da entrevista foram absolutamente esclarecedor, finalmente alguém me deu a resposta, finalmente me falaram o que eu queria saber, entrem, vejam os comentários na própria entrevista. Eu acho que a gente tem que discutir tudo. Agora, vamos negar os documentos e supor que isso seja verdade. Vamos dizer que o Daniel Alvorkar seja o investidor por trás do Dark Horse e isso fosse um fato conhecido. Será mesmo que naquela época o Vorcaro era, como disse o Rodrigo, picareta para todo mundo? Será que todo mundo sabia que, na verdade, a Entre era uma empresa do Vorcaro? Bom, nesse caso, eu acho que a coisa ficaria até bastante interessante. Flávio procurou o Vorcaro ao final de 2024 e início de 2025. Então, em tese, no início do ano passado, 2025, todo mundo sabia que o Vorcaro era um picareta. Então, o que a gente fez aqui da produção? A gente fez uma pesquisa, uma breve pesquisa, no prolífico perfil do X do Rodrigo e procurei qualquer menção sobre o Vorcaro. E, rapaz, você sabe que eu só achei o primeiro post dele em novembro de 2025 e só tem uma linha. Esse que vocês estão vendo aí na tela, só uma linha sem citar o caso do Banco Master. Ora, se o Inconstantinho, se o que ele está dizendo é verdade, então nunca, em um minuto da sua vida de comentarista sobre todos os assuntos do mundo, que ele comenta sobre tudo do mundo, já fez, eu levantei quantos? 58 mil posts no X. Realmente, o Grok fez o levantamento, 58 mil posts no X. E o primeiro sobre o Vorcaro foi depois da prisão dele, com uma linha. No mês da sua prisão.
Mas eu fico pensando se todo mundo sabia que o Vorcaro era um picareta. Eu não sabia. Todo mundo sabia. Por que esse grande guerreiro nunca o denunciou, nunca o mencionou? Estava tentando protegê-lo? Eu tenho certeza que não. Eu fui buscar mais sobre a Entre, essa empresa que investiu no filme. Isso é aquele negócio que não é o jornalismo sério ao qual o Inconstantinho se refere, de ficar num estúdio dando palpite sobre coisas que desconhece, sobre informações de ouviu falar, comentando reportagem do PCCept. Jornalismo sério é aquele que vai buscar os documentos primários, como a gente fez aqui com a Junta Comercial. É o que conversa com as fontes que estiveram participando do assunto. Eu acho que militância descarada é outra coisa. Então, a gente foi aqui da produção buscar documentos primários em vez de ficar xingando muito no X com base em matéria do PCCept. E vocês sabem o que a gente descobriu? Que a Entre, essa empresa que investiu em vários negócios, inclusive no Dark Horse, investiu em empresas conhecidas como até são donos da Isto É. Sim, a Entre é dona da Isto É. Desde 2022, a Entre, essa empresa em que o Inconstantinho disse que é do Vorcaro, é dona da Isto É. E vocês sabem quem, em 2024, estava se gabando de ter trabalhado na Isto É? Pois é, o próprio Rodrigo Inconstantinho. É engraçado, como todo mundo que conversou com o Vorcaro antes dele ser preso deveria saber que ele era um picareta. Mas o Inconstantinho, se gabando de ter trabalhado na revista, que à época da postagem dele já era uma empresa cujo dono, segundo ele, era o Vorcaro, não tem nenhum problema, não. Então a questão é muito simples. Supondo que a versão do Inconstantinho seja verdadeira, que ele tenha razão, o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Porque se ele sabia que o Vorcaro era picareta no início de 2025, como é que ele cobra que todos soubessem? E como é que ele não denunciou nada? Não falou nada sobre o seu ex-empregador, a Isto É, ser controlada por um picareta? Por que em 2024 estava se gabando de ter trabalhado numa empresa que agora é do Vorcaro? Será isso coisa de malandro dissimulado? Eu respondo, não. Eu não acho que o Inconstantinho seja um malandro dissimulado. Eu acho legitimamente que ele só não sabia que o Vorcaro tinha qualquer controle sobre a Entre. Na verdade, até hoje a gente não sabe o grau e como que se dava esse controle. Eu acho que o Constantino sequer sabia que o Vorcaro ia ser preso. Eu arrisco dizer que talvez ele não soubesse nem quem era o Vorcaro. Apesar dele dizer que todo mundo já sabia que ele era um picareta. Eu não sabia quem era Vorcaro. Vocês da audiência já sabiam quem era Vorcaro no início de 2025? Sejam absolutamente honestos. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Coach. Com um compromisso de $50 por mês,
você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.